Bom, esperar um pouquinho só, dá tempo do pessoal entrar, a gente começar. Acho que já deu para dar um tempinho, uns 30 segundinhos, né, gente, para todo mundo entrar na live. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Roberta Aracaki, eu sou advogada associada aqui do Campus Melo Advogados, sou da área de regulatório de energia e vou ser a moderadora do evento de hoje. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, em nome do escritório. Agradeço por vocês estarem aqui no segundo episódio do Energia em Pauta. Para quem já viu o primeiro episódio, sabe que essa nossa série ela nasceu com o intuito de trazer aqui para o debate temas atuais de interesse do setor de energia, né? E sempre com a ideia de ser uma pegada um pouco mais multidisciplinar, trazendo, claro, pontos de vista de direito, mas também questões de mercado, questões estratégicas, né? Trazendo de outras áreas. Antes de começar, e até aproveitando para endereçar algumas perguntas que já fizeram, primeiro, o nosso modelo é sempre de uma roda de discussão. Então, a gente conta sempre com a participação de vocês. Então, por favor, gente, comentem aqui, deixem aqui seus comentários, deixem suas perguntas que a gente vai responder ao longo da live. E o que a gente não conseguir, a gente vai responder vocês por e-mail. Segundo ponto. Todo esse episódio, cada episódio, a gente grava e depois disponibiliza nas redes sociais. Ou seja, você perdeu, não tem problema, pode assistir depois nas redes sociais do Campus Melo. Até aproveitando, deixa eu até fazer um gancho, a gente fez a primeira edição, já está no YouTube do Campus Melo. Quem quiser ir, pode checar, vale checar, que foi justamente sobre as medidas de fomento ao biometano, né? E a gente foi um tema super legal, tratamos do REID para projetos de produção de biometano, acho que vale a pena conferir também. Feitos aí, acho que os anúncios gerais, vou passar realmente agora para a nossa mesa redonda de hoje. Que a gente vai tratar de um tema que eu acho que melhor representa aqui o caráter multidisciplinar do Energia em Pauta, que é tratar justamente do recém-publicado decreto 11.075, que foi visto, né, como um importante passo para a regulação do mercado de carbono aqui no Brasil. Esse é um tema muito interessante, que não vai permear só interesses do setor de energia, mas para o Brasil como um todo, diversas áreas do país, até por conta de interesses econômicos, né? A gente tem aí estimativas do Environmental Defense Fund, estimando que temos aí um potencial de receita líquida de até 72 bilhões de dólares até 2030. Ou seja, é um mercado de grande interesse para todo mundo. Então, quando veio esse decreto, a gente está vendo agora, principalmente nos jornais, uma grande discussão acerca da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Esse decreto ele trouxe de novidade a criação de planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas e também ele instituiu uma plataforma, né, de registro, que seria o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, chamado de SINARE, que seria justamente registrar as emissões, as remoções e as compensações de gases do efeito estufa e também as transações que ocorrerem com créditos de carbono, né? Inclusive a aposentadoria desses créditos. Com essas mudanças, o nosso objetivo aqui na mesa redonda de hoje é o quê? É trazer para o nosso bate-papo e explorar as inovações trazidas pelo decreto, os impactos para os setores envolvidos e também trazer um pouco das perspectivas, ou seja, quais serão os próximos passos, os next steps para a implementação do mercado de carbono em território nacional. E para tratar desse assunto, estou aqui com convidados ilustríssimos aqui, começando pelo convidado de honra, o professor Dr. Ronaldo Ceroa da Mota, que é doutor em economia pela University College of London, e também é professor de economia do meio ambiente e dos recursos naturais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ.
Também temos aqui uma figura referência, né, de todo o direito ambiental, que é o Paulo de Bessa, acho que dispensa apresentações, muito conhecido, e também nosso sócio de ambiental aqui do Campus Melo, com muito orgulho. E por fim, não menos importante, nós temos aqui a Ana Paula Chagas, também sócia de ambiental aqui do Campus Melo, especialista no assunto, já foi para a COP, acompanhou toda a discussão da questão da implementação da regulamentação do mercado de carbono, e que certamente vai agregar muito para o nosso debate de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Roberta, aí, pelas apresentações. É um prazer, né, poder estar aqui com o professor Paulo e com o professor Ronaldo. Paulo, que eu tenho, assim, a grande chance aí de ser sócio ao lado dele da nossa prática ambiental, e poder trazer esse assunto que vem cada vez mais tomando corpo, né, e vem sendo cada vez mais uma necessidade para a gente poder aí fazer o enfrentamento das mudanças climáticas, né, dessas condições extremas que a gente está começando aí a vivenciar e a sentir na pele, e principalmente a economia vem começando a sentir muito, né? E aí, falando agora especificamente sobre esse novo decreto, ele vem, né, surge com muita polêmica, né? Primeiro, ele veio com muita expectativa quando se anunciava, né, que viria a regulamentação do nosso mercado de carbono através de um decreto e não através de um projeto de lei, né, não através dos projetos de lei que vem tramitando aí na Câmara. Então, tinha a grande expectativa de como é que viria essa regulamentação. E vindo o decreto, a gente vê, quando a gente começa a ler as opiniões e as discussões, de que o pessoal está dividido, né? Dividido entre uma boa sinalização, mas não é uma boa sinalização, porque, afinal de contas, a gente... quem aguardava a efetiva regulamentação não veio essa regulamentação, ou seja, o mercado, então, ele não foi ainda efetivamente implementado, mas a gente vê sinalizações positivas no sentido de que o setor produtivo foi chamado para a mesa quando se estabelece a possibilidade dos setores, né, que foram elencados aí no artigo 11 da Política Nacional de Mudanças Climáticas apresentarem as suas próprias curvas de descarbonização. Então, com essa consideração, eu queria começar perguntando, né, para o professor Ronaldo, e queria ouvir em seguida, né, o Paulo de Bessa. E aí, é um copo meio cheio ou é um copo meio vazio que a gente deve enxergar com esse decreto? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você, Ana, Roberta, conhecido de longa data, Paulo Bessa. Mais uma vez, grato aí pelo convite e grato pela atenção, pela iniciativa desse debate. Ana, eu vou evitar responder se é meio vazio ou não, porque acho que eu vou fazer algumas considerações sobre o decreto, né? Eu acho que você tocou já numa parte do artigo 11 da Política Nacional de Mudança do Clima, que lá em 2009, né, só eu e Paulo sabemos disso, né? Mas não se tinha essa emergência climática, né? A gente achou que a Política Nacional de Mudança do Clima foi um grande avanço, foi, tá? Nós nos referimos até no artigo 11 às NAMAs, né, que eram uma coisa anterior às NDCs, etc., que era algo voluntário, mas não era Biden dentro da Convenção do Clima, mas era um esboço do que viria a ser o Acordo de Paris. Tá? E isso tudo tentando substituir o protocolo de Kyoto. Então, a Política Nacional de Mudança do Clima e seus decretos regulamentadores foram muito nesse sentido, de colocar o Brasil no cumprimento do que ele se propôs internacionalmente, em particular. Mas só que o artigo 11 ele falava de conciliar as políticas
governamentais com a política da mudança do clima, e aí ele propõe as metas setoriais. Isso é muito importante. Naquela época era vital, nunca foi regulamentado. Por isso que talvez eu aqui, data vênia, eu não sou advogado, mas eu acho que não há nenhum problema de legalidade de um decreto, porque existe uma lei que dá ao Poder Executivo esse direito, essa prerrogativa, né? Só que naquela época a gente imaginava metas setoriais algo muito gradativo, de uma forma ainda muito baseada no que a gente tinha na prateleira, etc. Tal. Não tinha essa emergência climática. E os países hoje, eles têm suas metas, mas tem também o que nós chamamos, né, de Acordo Verde, Green Deal, no qual eles dizem assim, olha, eu tenho uma meta economy-wide, como a nossa, de toda a economia, mas como é que será distribuído esse esforço entre os setores da economia? Isso é muito importante, porque alguns setores têm capacidade de mais rápido e mais alto com mais emissão do que outros. E assim, por exemplo, um exemplo clássico, né, de quem já está muito na frente disso, que é a comunidade europeia, eles têm setores diferenciados, metas diferenciadas para os setores para chegarem àqueles 55% que eles querem de redução em 2030. Tá? E eles também têm agora proposta para o Net Zero, como nós também temos uma meta Net Zero, nós temos uma NDC para 2030. Nós não temos nada disso no Brasil. Tá? A gente só sabe que se em 2030 der certo, a gente vai saber, se em 2050 der certo, vai saber, mas a gente não sabe como é que a gente vai chegar lá. Né? A gente tem o destino, tem um avião, mas não tem um plano de voo. Tá? Isso é muito importante, porque o sistema de comércio é um instrumento. Né? Ele não é uma política, ele é um instrumento, tem que ter um norte. Onde eu quero chegar? A precificação de carbono, em geral, não precisa ser só mercado de carbono, você pode ter uma taxa de carbono, pode ter um mercado de metas relativas, como já temos no Brasil, o RenovaBio. Tá? O RenovaBio tem metas de intensidade, tá? Para quem produz biocombustíveis e metas de compra desses créditos gerados pelos objetivos de intensidade, que são as distribuidoras de energia. Então, lá aparecem metas. Então, aí você tem um instrumento para atingir aquelas metas. Tá? Bom, ter metas setoriais é o primeiro passo. A gente já devia estar discutindo isso há muito tempo. Tá? O governo lançou, se antecipou de novo, plano de crescimento verde, mas também não chegou lá. Tá? Naquela época, em 2009, o legislador ele achou que um decreto resolveria, né, todo ano discutir aquelas metas, mas hoje não dá. Hoje os investimentos são para 2030 e 2040 e 2050. São investimentos que você vai fazer hoje, já tem repercussão daqui a 10 anos. Então, você tem que ter algo com uma estabilidade jurídica muito grande. Então, me parece que o artigo 11 do PNMC deveria ser um projeto de lei. Né? Nós deveríamos ter, o deputado Molon tem lá uma proposta de acordo verde, de emergência climática, a gente deveria estar trabalhando isso, mas a gente não está fazendo. O que os PLs estão fazendo? Tá? O 528 tentou, o 2148, que é o sucessor, pensou o 528, o 528 começa com um sistema muito parecido que está nesse decreto, que eu depois vou explicar. Mas ele evoluiu para que sentido? Ele evoluiu para sistemas de comércio que aparecem nos outros países, que você tem um cap and trade, seja ele com metas absolutas, como é o mercado da Europa, ou seja com metas relativas, como nós temos no RenovaBio, temos na Califórnia para o local. Na Califórnia você tem um cap and trade para a indústria, para produtores de energia, e tem um RenovaBio, do qual nós copiamos, né? O Low Carbon Cost Program, né? Que é parecido com o RenovaBio, em que tem metas relativas. Essa é a experiência mundial. É claro que você tem em vários países mercados voluntários, em que as empresas se determinam uma meta voluntária e dizem assim, tudo que eu emitir, reduzir acima da minha meta, remover acima da minha meta, eu vendo de crédito. E ela se legitima a ser uma geradora de crédito de carbono, e quem compra são aquelas que têm metas voluntárias e que não conseguem atingir com o inset internamente, vão comprar o offset, que é o crédito de carbono. Bom, isso é mercado voluntário. Tá? O que alguns países fizeram é criar uma plataforma, tá? Que é um sistema de registro, como está lá, inclusive, no 528 e no 2148, que são esses dois PLs. Tem lá uma plataforma que vai ser uma plataforma de registro único e que vai permitir o exchange, o comércio, desse mercado voluntário.
seja ele direcionado a metas das empresas, seja ele para o artigo 6 do dia que vier regulamentado, já para o Corsia, que já está funcionando, etc. Tá? E tem um outro sistema nesse SPL, que é o Cap and Trade, que são as metas agregadas. Qual a diferença? Porque esse decreto ele determinar assim, a meta setorial, diz assim, pode gerar crédito aquele agente setorial que comprovar que está reduzindo mais do que a meta setorial. Opa, como é que é isso? Quando eu tenho um projeto de crédito de carbono, eu tenho uma linha de base que é da minha atividade. Eu vim emitido dessa maneira, agora vou reduzir menos. Agora eu vou ter que incluir na minha linha de base uma linha de base setorial. Como é que eu sei que eu vou reduzir algo, remover algo que vai garantir que está abaixo ou acima da minha linha de base? Então eu tenho que ter o quê? Uma meta setorial, negociar com o executivo uma setorial, e dentro do setor eu tenho que negociar entre os agentes setores, não sei quais, né? Se vai ter um limiar lá, o decreto diz que vai ter um limiar, mas é o governo federal, mas é o acordo setorial. Dentro do setor, quem quiser gerar crédito vai ter que ter uma meta própria, que é alguma parte, uma partição da meta setorial. Bom, vocês devem lembrar, quem conhece bem a legislação ambiental com Paulo Bessa sabe da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós tivemos a mesma questão colocada com os acordos setoriais. Ano passado, 10 anos depois, conseguimos o primeiro acordo. Então, para começar, esse decreto não é uma justificativa para fazer algo rápido. Muito pelo contrário. Esse processo participativo de definição de meta entre executivo e setor, ele é um processo que a gente sabe que é um jogo que tem uma tendência a ter muitas repetições e um limite inferior. É que nem cota de condomínio, né? Como você estava fazendo, a cota vai ser aquilo que todo mundo pode pagar. Tá? Bom, é um problema que nós temos até na Política Nacional de Recursos Hídricos, quando vão definir o valor da cobrança, por exemplo. Também outro exemplo, né, de acordo setorial, é muito difícil. O que os países fizeram, o legislativo discute, né, já que a gente tem uma meta, foi aprovado, né, nossa meta foi aprovada, o legislativo tem que dar conta de fazer esse dever de casa e definir isso nesse âmbito, que é um âmbito muito mais fácil de você chegar a um acordo, né, do que esse processo interativo entre governo federal e setor privado, onde um vai querer alguma coisa e vai ameaçar o outro. São coisas que são complicadas de resolver. Além do mais, tem uma dificuldade técnica. Em nenhum lugar do mundo faz crédito de projetos com linhas de base setoriais e da atividade. Então, não existe uma experiência singular. Tá? O segundo ponto é que... bom, mas isso cria logo para a gente, talvez, uma ânsia da gente ter credenciais para o SCDE, né? Isso cria já um sistema de mercado no Brasil, vai demorar, mas demonstra que houve essa opção, que é muito importante, cá entre nós. Né? Esse governo nunca teve uma pauta ambiental que fosse explicitamente uma decisão, uma vontade política expressa. Foi honesto, ele nunca chegou e disse assim, não, vou fazer algo ambiental e não fez. Ao contrário, não gosto do ambiental e não vou fazer e não fez. Então, ele se colocar na mesa, até então era uma coisa de tentar legislar o mercado, decretar o mercado voluntário, né, que era uma coisa um pouco meio singular também, ele resolve agora um mercado regulado. Ele está agora sentando na mesa para discutir, e como o Ministério da Economia está participando, a gente conhece a capacidade técnica do Ministério da Economia nessa área, isso é bem salutar. Tá? Só que, de novo, nós temos um sistema, que é um sistema muito complexo, e se a gente tem uma preocupação também com o tal do CBAM, que na Europa, né, que foi colocado, que isso também vai proteger o setor brasileiro, os setores brasileiros competitivos, dessa CBAM, a Europa agora vai, dentro do mercado de carbono, vai reduzir o nível de gratuidade dos direitos de emissão. Lembra que o Cap and Trade é o seguinte, 100 milhões de toneladas esse ano que a gente pode emitir. Vou pegar esses 100 milhões e tornar 100 milhões de toneladas de direitos de emissão. Cada licença de direito de emissão é uma tonelada e dou gratuitamente para alguns, para proteger a competitividade, outro leilou. E você compra de mim, do regulador, ou pode comprar de uma outra do setor regulado. Esse é o Cap and Trade, isso que funciona no mundo inteiro, né? Que já gerou esse ano, segundo o Banco Mundial lançou semana passada, de novo, o relatório, né? State of Carbon Market, 40 bilhões de dólares. Tá? Esse é o mercado que todo mundo conhece, que está falando de mercado regulado. Tá? Ou vai com metas relativas que o Renova BI, que não tem meta agregada absoluta, mas tem relativa. Tá? Esse sistema ele exige que você tenha uma meta
agregada para o setor, mas ele transforma essa meta em unidades de licença de emissão, e aí você tem um mercado em que você tem o preço da tonelada de carbono. No crédito carbono, a gente não vende tonelada de carbono, a gente vende um projeto com uma quantidade de tonelada de carbono. Então, a gente não teria um preço médio, não existe um preço médio da tonelada de carbono no mercado voluntário. Existe o que o Ecosystem Marketplace faz, o Forest Trend, tá? É que eles pegam todos os projetos, o valor total, dividido pela quantidade vendida e calculam o preço médio. E eles mesmos dizem, olha, você tem uma variância enorme, uma dispersão enorme. Pode ser de 10 centavos a $30, e na média dá 4. Tá? Então, pode variar então, de projeto para projeto no mercado voluntário. Não vai ter esse preço de carbono no Brasil. No sistema de cap and trade tem, mas no sistema de crédito, de geração de crédito, não existe um preço de carbono, tonelada de carbono. Então, se eu tiver agora ir para a Europa, ano que vem, se eles realmente implementar isso, exportar, por exemplo, aço, tá? Que é um dos setores que eles vão criar essa tributação, né? Quem quiser exportar vai ter que pagar o preço do mercado lá, né? De carbono deles, mas eu posso descontar o preço que eu tenho internamente. Mas eu não vou saber dizer o meu preço internamente. Esse sistema, se ele vier a ficar em pé e se ele vier a funcionar. Então, eu só queria... eu não quero nem tocar no assunto que não há como... acho que o ponto importante que foi colocado desde o início é que, dado o PNR, né, a gente participou da coordenação técnica do PNR, depois participamos dos seminários do SEBESCO, tivemos várias consultas públicas, a própria deputada Zambelli fez consultas públicas no 528, depois 2148. Todo mundo tinha essa percepção que hoje, dada a emergência climática, metas setoriais e sistema de comércio de emissões regulado, precisa de um projeto de lei para dar estabilidade jurídica, porque os investimentos são vultosos e já não são de 30 a 40 anos, são para daqui a 5, 10 anos no máximo. Então, esse fato de ser um decreto em si já me traz um pouco de preocupação, que não é o que a gente precisava, tá? Porque havia um consenso que não seria. Segundo, é que ele não vai ser tão de imediata implementação para a gente ter algo in between, né? No interim. Tá? Não será, não vejo isso como uma transição. Agora, que eu vejo uma abertura, um ponto de partida de um grande debate com o governo federal, sem dúvida alguma. Inclusive, por isso é uma das razões que nós estamos aqui. Muito obrigado, Ana. Só esses pontos. Não falei se o copo estava cheio ou vazio, mas nem falei do copo. Nem falou do copo. Você quebrou o copo, Ronaldo. Paulo, e você? Quais são as suas percepções? Você vai fazer igual o Ronaldo, vai quebrar o copo também? Eu prefiro quebrar prato, mas olha só, primeiro eu quero agradecer aí o Ronaldo pela explicação e pela exposição dele, muito interessante. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa e acho que foi realmente bacana. Assim, eu tenho uma preocupação, ou algumas preocupações, que eu acho que são relevantes. Porque o que acontece? Se a gente pegar... esse ano nós temos aí 30 anos da Rio 92, onde vamos dizer assim, essa coisa toda começou. De 30 anos para cá, essas emissões de gases de efeito estufa se aumentaram barbaramente, apesar de existir, ou pelo menos potencialmente, instrumentos jurídicos que fossem aptos a controlar essas emissões. Então, acho que esse é um ponto importante aí que a gente precisa ver. E o Ronaldo falou aí, né, usou uma expressão, essa emergência climática, né, e acho que foi interessante quando ele falou da Política Nacional de Mudanças Climáticas do Brasil, uma lei aí do ano 2009, né, se não me engano. Portanto, nós temos poucos anos, né? Não temos nem 30 anos dessa lei, e muita coisa mudou. Eu acho que a gente tem visto essa situação de chuvas. Eu me lembro, eu tinha uma casa em Itaipava, e foi no ano que aconteceu. Eu comprei a casa no ano que aconteceu aquela destruição total ali na Serra Fluminense, mais de 1.000 mortos, enfim. E agora
voltou a acontecer novamente. Então, esses fatos eles são dramáticos, não é? Eu acho que essa ideia dos créditos de carbono, eu acho que ela é uma ideia, vamos dizer, complementar quer dizer, e aí acho que o professor Ronaldo colocou bem, dizer, essa coisa de negocia crédito para lá, vende crédito, isso é um instrumento de uma política, isso não é a política em si. Eu acho que esse é o ponto. E, embora nós tenhamos a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é uma norma assim, muito aberta, né? Na verdade, ela faz mais diretrizes, e o exemplo que ele trouxe aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos é perfeito, porque veja, nós criamos uma política que, em tese, era muito bonita, mas sem instrumento de financiamento. Então, o que aconteceu? E se fazia exigência para municípios que eles claramente não tinham condição de cumprir, né? Fazer um plano, fazer isso, fazer aquilo. Então, o receio que eu tenho, e estou de acordo com ele, quando ele diz que o decreto pode regulamentar. O decreto pode regulamentar, porque é uma competência inerente ao presidente da República. Mas, de fato, eu acho que um quadro legal seria um quadro mais adequado. Mas aí nós temos que cair no campo da política, né? E dentro do campo da política, a grande pergunta é o seguinte, e acho que ele anotou bem, eu acho que a gente não pode criticar o governo Bolsonaro por ele não cumprir a sua política ambiental. Eu acho que tudo que ele disse que ia fazer, ele está fazendo, né? Ele teve um mérito que nunca se discutiu tanto meio ambiente no Brasil que nem no governo Bolsonaro, né? Eu acho que ele deu um destaque, mas ele disse, não vou demarcar 1 centavo de terra, 1 milímetro de terra indígena. Não demarcou. Não vou demarcar nenhum território quilombola. Não fez isso. E aí, Ronaldo, eu acho que a gente... claro que o assunto é crédito de carbono, mas se a gente entrar para o assunto mudanças climáticas, a grande emissão do Brasil é queimada. Né? Esse é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso grande... O Brasil, se hoje é um emissor de gases de efeito estufa, vamos dizer, respeitável, né, nessa comunidade, isso se deve à queimada. Então, veja, é importante também, porque, veja, se a gente diminui a queimada, e aí o Ronaldo é um economista, pode me dizer isso de uma maneira melhor, aqui eu estou palpitando, mas se eu diminuo a queimada, eu tendo a aliviar um pouco para esses outros setores industriais, etc., porque eu tenho uma emissão global do país. Então, veja, essa é uma questão, e o que a gente tem visto hoje é que há um engajamento crescente em relação a isso, né? Inclusive de setores industriais, mesmo setores da área agrícola, há um engajamento crescente nessa questão. E aí eu também não posso deixar de fazer uma crítica. O governo brasileiro, numa dessas COPs, ele se comprometeu a eliminar o desmatamento ilegal até a data de 2030. Ora, com todo respeito, o desmatamento ilegal você tem que estar combatendo sempre, né? Você sempre tem que estar combatendo o desmatamento ilegal. Mas muitos setores, vamos dizer assim, modernos da agricultura, eles já estão com uma política que é desmatamento zero, legal ou ilegal. Eles não querem mais comprar produtos dessas áreas. Então, eu acho assim, eu não tenho condições agora de fazer um exame jurídico mais minucioso dessa questão desse decreto, até porque, no fundo, ele lida muito mais com questões de natureza econômica do que propriamente jurídica, né? Eu acho que ali o jurídico é uma forma, não é a essência da discussão. Mas me parece que nós não podemos ter essa discussão sem enfrentar o problema principal que o país tem em termos de emissão de gases de efeito estufa, que são as queimadas, que, obviamente, eu não vou dizer que o governo Bolsonaro ele é a favor de queimadas. Acho que nenhum governo é a favor disso, seria até uma coisa irresponsável da minha parte. Mas o fato
é que uma determinada postura diante dessas questões todas fez com que a gente aumentasse o número de queimadas no Brasil de uma maneira bastante relevante. Tá? Então, eu queria só colocar essa cunha aí na discussão e agradecer aí o que o Ronaldo falou, porque realmente eu aprendi muita coisa e havia assuntos que eu nem suspeitava e achei muito, muito interessante e muito válido. Eu tenho uma complementação aí, para aí o professor Ronaldo poder pegar o gancho do que o Paulo falou, que eu achei que foi assim, eu acho que ele botou o dedo na questão, porque quando a gente olha justamente nessa inatividade com relação aí ao combate às queimadas, né? Ou seja, a gente não vê nenhum plano governamental, nenhum projeto governamental estruturado aí para justamente combater a atividade que é a maior emissora no Brasil, né? E aí ele vem e emite esse decreto, então, com a questão dos planos setoriais, que obviamente já estava previsto, mas agora colocando que esses planos setoriais, então, vão ser elaborados, e aí vai ser em cima disso aí que ele pretende desenvolver o mercado regulado. Porque essas duas coisas, elas deveriam andar juntas, né? E eu acho que quando você foca só nos planos setoriais, isso não estaria, de uma certa forma, tentando jogar para a indústria, né? Jogar para o setor privado a obrigação da redução das emissões, que incluiriam também essas emissões de queimada? Então, essa seria a minha pergunta mais, assim. E aí eu não sei, Serô, se você consegue, né, entrar ou esclarecer esse meu ponto de dúvida, sabe? Porque eu também fiquei com isso na cabeça. Há uma percepção até equivocada que muita gente... Tinha uma versão do decreto, o decreto ele não teve uma discussão transparente, mas teve bem estilo, talvez, então, circulou na internet uma versão, aliás, duas versões, né? E eles nominavam os setores, né? E a versão final não saiu porque a Política Nacional de Mudança do Clima já faz essa nominação. Inclusive, lá está o setor agropecuário e florestal. Tá? Então, por isso que eu falei, não dá para você, no momento que você quer fazer um sistema de comércio, a discussão de comércio setorial é uma discussão específica. Como bem o Paulo colocou, a gente tratar o desmatamento, a gente está pegando agora 60%, se a gente incluir a agropecuária, até 75% das nossas emissões. Né? Só desmatamento, quase 50%, acho que é 52%, 55%, alguma coisa assim. Tá? Porém, deixa eu explicar. Se a gente começar a reduzir desmatamento, tá, como já fez no passado, a gente teria condição, né? Por exemplo, quando falo de desmatamento ilegal, porque há uma conta que vários, não fui eu que fiz, mas várias pessoas que trabalham com esse negócio de contabilidade carbônica e tudo, já fizeram. Ó, se o desmatamento cair para zero, né, porque grande parte do desmatamento é ilegal, terra devoluta, terra pública, etc. Tal, você ficaria só com aquele desmatamento legal, que é aquele excesso de reserva legal que você pode desmatar, tá? Você já cumpriria a meta com folga, principalmente essa meta que agora, com o inventário de 2005 revisado, ficou mais fácil, tá? Que é 1,2 bilhão, etc. Então, só o desmatamento. Só que esse que é o ponto que eu quero colocar. Quando você tem um Green Deal, você não está pensando só em cumprir sua meta em 2030. Você está pensando no seu projeto de descarbonização. Tá? Se não houver o entendimento do legislativo brasileiro que a economia mundial, independente se existe ou não mudança climática, se é antropogênica ou não, se isso é uma manipulação, um complô, não interessa. O capital decidiu que vai ser descarbonizado. Tá? Se ele vai aguentar essa promessa durante muito tempo, eu não sei. Outras pandemias, outras guerras, pode ser que isso faça com que ele recue ou vai diminuir a aceleração desse processo. Mas esse processo, nos últimos anos, para quem vem trabalhando nesse setor, é surpreendente.
talvez fosse mais fácil acertar a invasão da Ucrânia do que essa onda ESG e Net Zero que você teve. Tinha muito mais indícios, né, fortes num caso do que no outro. Então, é muito grande. É uma discussão em que, na Europa, nos Estados Unidos, nos grandes países da OCDE, eles já estão assim, obrigando as empresas a terem um balanço de sustentabilidade parametrizado, não é mais voluntário, tá? Para que o investidor saiba realmente se é greenwash ou não é greenwash, se as empresas estão cumprindo o que estão prometendo. Há uma pressão muito grande. Então, essa economia descarbonizada é uma economia global que nós temos que participar. Então, o Green Deal não é só para atingir compromissos internacionais. Mas que tipo de economia verde a gente vai querer? Por isso que aquele plano de crescimento verde que o governo disse que ia fazer é importante, né? A gente tem uma política climática que não seja só atrelada a nossos compromissos internacionais, que é vital. E, portanto, por isso que você vê no Brasil, nós estamos tão atrasados na precificação de carbono, tá? Sem falar de desmatamento. No Brasil, nós não somos atrasados, nós fomos extremamente avançados. Somos um caso de sucesso. Eu tive a oportunidade de coordenar o relatório Gap Report da UNEP, tá? Há uns 6, 8 anos atrás, e fui chamado, inclusive, para escrever um capítulo que era os casos de sucesso. E eles queriam que eu fizesse no Brasil desmatamento. Eu chamei vários brasileiros para participarem. A gente era o herói da sustentabilidade, tá? Porque a gente conseguiu reduzir até 80% do nosso desmatamento, mais do que duplicando a produção agropecuária. Então, a gente tem todas as ferramentas técnicas, científicas e timos de governança para continuar desmatando. Isso era uma trajetória tranquila para a NDC. Eu não estou preocupado só com a NDC. Eu estou preocupado como que nós vamos participar da economia global. E nós estamos tão atrasados nessa discussão que o setor regulado, a indústria, através do CEBED, o Conselho Empresarial Brasileiro Sustentável, manda carta aos presidenciáveis: queremos mercado, queremos ser regulado. O que na Europa, quando 15 anos atrás começou a discutir isso, era o contrário. Os setores estavam em dúvida. Como é que vai ser isso? Havia uma grande disputa. Hoje o setor quer sentar na mesa para discutir logo. Porque eles precisam, para não sofrer com o agronegócio, está sofrendo. Porque a gente não consegue implementar o Código Florestal, que tem a ver com toda essa discussão, né, de que o nosso desmatamento está aumentando. A gente não quer implementar o Código Florestal. Tivemos 10 anos e não implementamos. Ronaldo. Só para terminar um ponto aqui, só para terminar. Então, a indústria sente que ela precisa ter algo que ela vai dizer: eu tenho uma precificação. É tímida, porque o Brasil não precisa ter aqueles redução de 3% ao ano, como a indústria europeia tem, porque nós não somos de intensidade alta de carbono. Não é a nossa pegada de carbono, não é no setor industrial, é 20% só. Isso. Mas eles querem dizer: eu sou de baixo carbono e vou continuar sendo, e eu quero um lugar nessa economia global como uma economia de carbono baixo. Eu quero ter esse selo. Então, é mais uma ideia de política industrial. Então, você vê no Brasil essa ideia que o setor regulado pede, a CNI, CEBED se unem para pedir, para discutir com a deputada Zambelli um PL de regulação de mercado. Isso é inusitado, mas é porque nós estamos... A prática de governo está atrasada nesse ponto. Desculpe, Paulo, é só esse ponto. Não, mas, Ronaldo, exatamente. Quer dizer, se a gente fizer uma retrospectiva, a Lei 2.651, que, vamos dizer assim, inapropriadamente é chamada de novo Código Florestal, ela, em relação à Lei 4.771, que era o antigo Código Florestal, assim, ela é mais liberal, entre aspas, né? Ela é mais tolerante com uma série de coisas. A gente poderia entender que essa lei mais liberal ela foi um acordo político lá feito no Congresso, e vamos dizer, daqui para frente, como dizia o Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. Então, nós vamos começar a cumprir essa legislação e tal. O que a gente viu nesses anos todos? Tentativas frequentes de alteração do Código Florestal, né? Agora nós tivemos essa alteração por lei
do problema das áreas de preservação permanente urbanas, e que é um tema delicado, eu acho que ele tem que ser visto mais ou menos caso a caso, mas a realidade está mostrando que nós precisamos dar um tratamento mais protetivo a essa situação, né? Pelo menos daqui para frente. Toda hora é enchente, estudo, deslizamento, etc. Não precisamos nem entrar muito nessa discussão. Então, veja, essa questão do Código Florestal, ela é fundamental para isto, né? Agora, o que acontece? Eu acho que quando você parte de uma visão política, né, que você tem um globalismo internacional que tem meia dúzia de caras que querem mandar no teu país, você tende a ser reativo a isso tudo, não é? E acho que você colocou muito bem, não importa se é antropogênico, se não é antropogênico, o fato é, a agenda política mundial e econômica hoje é essa. E nós não temos condição de ditar a agenda. Ou nós entramos nessa agenda ou estamos fora do jogo, né? Até porque o que o Brasil produz, e a pessoa tem que ficar atento, a China está comprando muita terra no leste da África e que começará a produzir soja em pouco tempo lá. E provavelmente, se o Brasil não ficar esperto nisso, vai perder esse mercado, porque não é só o Brasil que produz isso, como não é só o Brasil que tem floresta tropical. Vários outros países também têm. Então, essa visão é uma visão atrasada e é uma visão contra o país. Daí, quando você diz, não, porque o cara está indo lá no governo, está dizendo, me regula, é porque ele sabe que se ele não tiver neste jogo, ele está fora. Então, essa é uma questão que, para mim, assim, é tão evidente, é uma coisa tão clara, não é? E o que falta fundamentalmente nessa gestão? Todo mundo que está há muitos anos nessas coisas de meio ambiente, quer dizer, tanto o Ronaldo como eu já estamos talvez até mais tempo do que nós desejássemos. Mas o que acontece? Isso é negociação o tempo todo. Não dá para você resolver questão ambiental na canetada, nem com uma arma na mesa. É negociação o tempo todo. E o governo brasileiro não sabe negociar. Esse é o ponto. O atual ministro, obviamente, não tem comparação quanto em relação ao ministro que saiu, até do ponto de vista da educação pessoal, quer dizer, é outra coisa, mas esses assuntos são resolvidos negocialmente, é sentar na mesa um monte de stakeholder, e o detalhe, democracia dá trabalho, porque você tem que sentar com um monte de gente, tem que discutir com um monte de gente até chegar a um consenso. E ninguém consegue implementar política ambiental nenhuma se não tiver um consenso mínimo entre os stakeholders. Esse, para mim, é o grande, vamos dizer assim, o grande problema que eu vejo. Você não tem um consenso mínimo. E aí não anda. Deixa eu aproveitar até esse gancho, Paulo, se vocês me permitem, que o que também está sendo discutido muito na questão, até setorialmente, eu falo aqui, eu vindo de um background de energia, principalmente setor elétrico, é realmente a construção desse consenso e a dificuldade de você ter alguns planejamentos setoriais para conciliar com uma política nacional, né? Porque eu falo vou falar aqui do setor elétrico, a gente é conhecido por ter uma matriz extremamente renovável, mais de 80% aí da oferta de energia elétrica do Brasil é de fontes renováveis, e aí você tem, bem o que o Ronaldo falou, todo mundo, os agentes, eles já estão levantando a mão. A gente quer, né, um mercado do lado, a gente quer vender crédito de carbono porque a gente tem esse potencial. Mas como que você vai fazer o offset disso com outras áreas? E mais do que isso, é uma situação peculiar, porque se a gente tem uma matriz principalmente renovável, a gente tem um mercado ofertante de muito crédito de carbono. Se a gente só se limitar no setor elétrico, a gente está num âmbito muito limitado também, né? Então, como é que você vai balancear a oferta com a demanda? E mais do que isso, cada setor da economia tem um funcionamento muito particular. Do setor elétrico, que eu vejo uma certa dificuldade, quem é que vai comprar esse crédito também, né? Às vezes você vê, por exemplo,
tivemos aí a crise hídrica, as usinas térmicas foram chamadas a despachar, mas não é o privado que tem o controle disso, né? E sim, é uma ordem do governo de você gerar energia. Então, como é que você vai fazer essa matemática, essa gerência? Acho que é um ponto muito difícil. Estou fazendo todo esse contexto por quê? Porque eu estou vendo até algumas perguntas que o pessoal está colocando aqui no chat. Como é que vai ser essa integração com outras áreas? Como é que vai ser, por exemplo, citaram aqui quais as perspectivas para o setor do biogás, né? Acho que seria interessante trazer um pouco desse, se você puder trazer, professor Ronaldo, um pouquinho do seu entendimento. Ótimo. Olha, acho que nós estamos entrando naquilo que eu falei logo no início, né? Onde nós queremos ir, como nós vamos chegar lá. Tá? Vamos falar do setor de energia. A gente tem um plano decenal. Tá? Onde ele está conectado com os nossos objetivos de descarbonização? Eles ditam, né, com muita propriedade, a PF faz um trabalho excelente, tentando olhar modelagem, com stakeholders, consulta, mas nós temos vários planos, não só da energia, tem o ABC, tem vários pedaços de projetos e programas, todos bem intencionados, pensando, mas como é que eles se articulam? Né? Aquilo que o Paulo falou, e os instrumentos de mercado, os instrumentos de subsídios também, né? Como é que eles estão articulados? Isso que é o Acordo Verde, isso que é um Green Deal. Um Green Deal disse assim, olha, agora do nosso desenvolvimento não existe mais esse conflito. Proteger a biodiversidade, reduzir emissões de gases de estufa, nem proteger a qualidade do ar e da água. Isso aí faz parte dos objetivos, sabe? Só que nós vamos chegar lá gradualmente. E precisamos de mudar os sinais de alguns preços na economia. Seja através de uma precificação, né, ou seja positivo, que é a tributação, um sistema de mercado que dá metas e depois o mercado gira preços, né, ou subsidiando. Desculpe, tem setores que vão precisar fazer essa transição. E essa transição a sociedade vai ter que bancar um pouco. Segundo, essa transição tem efeitos distributivos. A Europa agora está no momento, né, que ela não sei se vocês sabem que o mercado da Europa agora cria um outro mercado que é só para combustíveis de transporte e para residência. Isso tem um impacto, e ainda vem o negócio da Ucrânia, né, tem um impacto no preço da energia, que você sabe qual é. Então, eles estão fazendo que esse mercado, as receitas, no mercado da indústria, a receita é reciclada dentro do setor industrial, promovendo inovação tecnológica. Não é para ele reduzir emissão, é para investir em pesquisa e desenvolvimento, porque se sabe que pesquisa e desenvolvimento é a base de toda transição. Nesse outro mercado, boa parte do recurso não vai ser para P&D, vai ser para Vale Gás, o que eles tiverem lá, Vale Gasolina, Vale Carvão, sei lá, alguma coisa para reduzir o custo de energia das empresas. Então, eu tenho um efeito de inclusão, de equidade, eu tenho um efeito macroeconômico, de ajuste estrutural, isso tudo tem que ser pensado, isso tudo tem que ser considerado. Agora, eu quero voltar ao ponto do Paulo, que eu achei maravilhoso. Uma vez eu até dei uma entrevista perguntando a COP de Glasgow, disse, olha, se o Brasil quer fazer alguma coisa, primeiro tem que acabar com o desmatamento ilegal, porque isso é crime. E depois não tem nenhuma evidência que gerou riqueza. Né? 60% da área desmatada na Amazônia é abandonada. E a outra, uns 40% é de baixa produtividade. Então, não me parece que isso tenha algum benefício, né, para o governo dizer assim, que nem faz com os loteamentos clandestinos, que é uma maneira de deixar as pessoas de baixa renda terem acesso a uma moradia. Não, isso não gera. Não, porque tem 20 milhões de habitantes da Amazônia, mas 3 estão lá no setor agropecuário. O resto está na cidade. Então, a gente tem que rever toda... Não é acabar com o desmatamento só ilegal, que é ilegal, como também tem que mudar os incentivos que tem para a preservação da floresta. Isso é o Brasil precisa fazer e vinha fazendo. Por que a gente agora está pensando em outro lado? Porque a gente já sabe fazer isso. O que a Embrapa conhece, né? Que o INPA conhece, tá? Que o INPE conhece. Nós somos muito bons nisso, é só querer, vontade política. Então, como é que agora, que nem isso a gente faz, a gente está começando a pensar em metas setoriais, como é que vai ser essa discussão? O Paulo colocou, você disse, olha, a setorial minha é zero.
você acabar com o desmatamento, não preciso fazer nada, porque para MDC, não, eu não quero só MDC, não é só MDC, então o que é que você quer? Qual é o Brasil do futuro que a gente quer? Então, é por isso que eu coloquei que essa discussão de metas setoriais ela tende a ser cada vez menos produtiva com o passar do tempo. Não creio que ela vingue. E esse ponto que você está colocando é que eu tenho várias iniciativas setoriais, até na infraestrutura, a gente tem green bonds, etc. Mas como é que isso se comunica? Como é que isso fala? Como é que isso forma um conjunto? Tá? A gente não teve essa discussão. Claro, nesse governo foi dito que essa discussão não aconteceria. Mas eu acho que é uma boa oportunidade agora na campanha eleitoral se houvesse esse debate. Não estou vendo acontecer, talvez seja um debate que não interesse aos candidatos, né, por outras coisas em que eles são mais antagônicos, né, mas, por exemplo, os governos passados tiveram, podem se vangloriar de um grande feito, né, na redução do desmatamento. Né? Provavelmente isso virá à tona. Tá? Mas não pode ficar só na ideia de que temos que reduzir só o desmatamento. Nós temos que pensar como é que, além do desmatamento, nós queremos acabar com o desmatamento ilegal porque é crime. Né? Não tem como querer não acabar com o desmatamento ilegal. Não é uma vontade, isso é uma exigência, se não me engano, desculpe data velha aqui de novo, legal, constitucional, sei lá, entendeu? Mas estamos pensando, não é o desmatamento ilegal, estamos pensando como é que nós vamos aproveitar. Você falou, né? Nós podemos vender energia renovável, mas não podemos vender também vários créditos de carbono associados à preservação, à recuperação florestal. Mas não é pouco, não. É um potencial tão grande que a gente tem relativamente aos outros países, como nós temos na energia renovável. Dizem que o Brasil é a Arábia Saudita do carbono. Não sei. A Arábia Saudita não é. A Arábia Saudita ganha dinheiro vendendo petróleo. A gente não transforma as nossas dotações naturais, tá? Como um prêmio nessa nova economia de baixo carbono. Tá? A gente agora tem o contrário. Parece que a gente é ruim, que a gente está dilapidando essas dotações naturais em vez de converter isso em riqueza. Tá? Mal ou bem, né, esse decreto me parece que quer inverter essa lógica. Né? O discurso que o ministro da Economia e do Meio Ambiente fizeram no Jardim Botânico era para inverter essa lógica. Vamos ver se isso anda. Sim, e eu acho assim, deixa eu até falar essa consideração, não está nem nas perguntas, mas porque eu vi muito também na discussão, que é a compatibilidade desse decreto com outro, assim, não só com os projetos de lei que estão em discussão, né? Que, a princípio eu entendo que o decreto não impede nenhum projeto de lei, prevalece a lei se sair, né? Mas assim, com outros projetos que já estão andando. O primeiro deles é a questão do RenovaBio, né? Também porque falam muito que é prevista, e depende de regulamentação disso, né? Uma possibilidade de compatibilizar o que é previsto no decreto com outros ativos de redução ou remoção dos gases de efeito estufa. E eu acho assim, me corrija, por favor, doutor Ronaldo, mas eu sei que existem outros países, eu sei que na Califórnia, por exemplo, o low carbon também convive com cap and trade, por exemplo. Eu acho que não são políticas que necessariamente vão se eliminar. Eu queria que você também desse sua visão em relação a isso. Sim, eles não são fungíveis, né? Porque são duas métricas diferentes de medir redução de carbono. Então, não tem como você um substituir outro. Por exemplo, CBio, cuja integridade me parece que é boa, né? Então, ele, independente da integridade climática, da adicionalidade, etc., esses critérios que a gente usa, se houvesse um cap and trade, ele não teria como entrar, como na Califórnia, né? O mercado lá do low carbon, né? Os créditos e débitos, não participa do mercado de cap and trade, embora a mesma produtor de energia esteja nos dois, tem obrigações nos dois mercados. Mas um é para... Quando você trabalha com meta relativa, você, por exemplo, independente do sucesso do RenovaBio, nossas emissões de combustível aumentaram. Por quê? Porque o aumento do volume foi maior do que a redução da intensidade. Então, esse mercado não se propõe a reduzir as emissões agregadas absolutas, ele se propõe a fazer um subsídio cruzado entre
consumidor e produtor. Por isso que a gente está propondo, o PNR se propôs o mesmo para a agropecuária, com os frigoríficos, o mesmo para as empresas com certificados de energia renovável obrigatório, com metas, o mesmo tipo de mercado, porque são setores onde você tem dificuldade de trabalhar com cap and trade, tá? Uns porque nós temos um grande potencial, já estamos muito na frente, então colocar um limite agregado é você estar encostando já na fronteira máxima, né? E outros é porque o custo é muito alto e difícil de monitorar. Então, a gente, no PMR, a gente discute, olha, vamos fazer um Renova Boi, um Renova Energia, entendeu? O mesmo sistema onde você vai ter um grande financiamento, também você discute agora na parte de energia renovável, taxa FIA, etc. Tal, e que você quer reduzir subsídio, né? Você teria uma grande forma de financiamento, tá? De incentivo permanente, positivo, para baixo carbono. A intensidade disso vai depender das suas metas, né? Tá? Então, dá para conviver. O decreto não toca muito nesse assunto, muita gente se preocupou com isso, mas eu não me preocuparia, porque o renovável é uma lei. Então, eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas eu acho que a minha preocupação, eu não tenho nenhuma preocupação no decreto, acho que o decreto, o que ele pode gerar de ruim é se ele ficar numa prateleira, o próximo governo, seja esse ou outro, fingir que ele não existe, e aí o setor não vai querer nem mais gerar crédito de carbono, não vai querer fazer nem investimento. Não vai querer fazer mais nada. Porque tem uma sombra ali que alguém, de vez em quando, em Brasília, segunda-feira, pá, meta setorial é tal. Eu, caramba. E aí, meu crédito, você não pode vender crédito de carbono porque sua meta setorial não foi atingida, e o outro, mas a minha meta... Então, isso, a gente vai ter que tirar esse bode da sala algum dia, sabe, para a gente andar. Vamos aproveitar que o bode está lá para discutir lá o que o bode está fazendo, que a gente não está gostando, mas vamos ter que tirar esse bode da sala. E eu queria pegar o gancho aqui, aproveitar, professor Ronaldo, que a gente está falando aí da questão da fungibilidade, né? E aí, justamente, eu acho que essa ponderação com relação aos CBIOS e aos créditos de carbono de eventual mercado regulado, né? São coisas diferentes, né? Ou seja, não necessariamente um vai interferir no outro aí, né? Eles convivem, como acontece na Califórnia, porque eles têm objetivos e destinações diferentes, né? Mas a questão, por exemplo, que gerou, né, um grande comentário aí, é a questão da criação de um crédito de metano, né? E aí, assim, isso é um tipo de crédito diferente do crédito de carbono, vai ter um mercado só para crédito de metano, o que, um pouco, na minha opinião, isso acaba gerando uma criação que talvez gere uma discussão e uma dúvida desnecessária, né? Porque o crédito de carbono, na verdade, é como se fosse a criação de uma moeda única, né? Para você poder medir todos os gases de efeito estufa, porque a gente tem vários gases diferentes. Então, um crédito de carbono, né, ele não foi criado só para emissões, né, de gás carbônico, mas para emissões de outros gases de efeito estufa, e aí você vai fazendo a equivalência, né? Como é que você vê um pouco essa questão do crédito de metano? Outra coisa também esquisita do decreto, né, que também agora apareceu numa versão do PL 21248, que é o registro de um ativo, pegada de carbono, unidade de estoque de carbono, metano, o metano foi da política de metano, né? Em que tudo isso são atividades que geram crédito de carbono. E pelo cenário, pelo decreto em si, eles podem ser registrados sem a certificação, mas não diz se vai ser parte da comercialização, como é que vai. Isso é mais um probleminha adicional, tá? que cria um certo risco de dupla contagem, de baixa adicionalidade. Tá? Enfim, também não sei, para falar a verdade, também não sei por que isso apareceu, também não sei por que tem PL, iniciativa federal andando bem, por que o decreto saiu. A gente especula, eu imagino que é uma ânsia, uma percepção, eu quero acreditar que é uma percepção, principalmente que eu conheço a capacidade técnica do Ministério da Economia,
de entender essa mudança radical que a economia global teve e está tentando acelerar o passo. Pode ser que tenha pego um atalho errado, mas eu sinto uma grande disposição de diálogo e possibilidades que a gente agora... Principalmente, lembra que no Jardim Botânico você falou muito do plano de crescimento verde. Nós queremos ter um plano de crescimento verde. A gente pode chamar esses planos de crescimento verde, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter um plano. Né? Mas não é um plano para amarrar a economia, é um plano para criar trajetórias e incentivos. Né? E isso eu acho que... Eu espero que o debate presidencial esse ano traga bastante motivação para a sociedade brasileira se mobilizar e trazer para o Congresso essa emergência. Excelente. Gente, já vou aqui finalizar, a gente até ultrapassou o nosso tempo aqui, peço desculpas, sobraram várias perguntas, a gente vai endereçar elas por e-mail, que a gente não conseguiu. De modo geral, aqui para fechar o painel, esse decreto foi um pontapé, mas tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, né? Resumo é isso. Tem, assim, para falar o que vai realmente gerar crédito, não vai depender da regulamentação, vai depender de sair dos planos setoriais. E, claro, vai depender da tramitação dos PLs, que também está ocorrendo aí em paralelo, né? Teve a apresentação no plenário do parecer da Carla Zambelli, então a gente tem que acompanhar isso de perto. Se vocês acharem interessante, deixem aí nos comentários, a gente pode fazer uma segunda edição desse tema, para a gente explorar com mais cuidado esses pontos. Podem deixar sugestões, a gente pode marcar aqui para falar. E, relembrando, tudo isso aqui vai ficar gravado, vai estar nas nossas redes sociais. Eu agradeço imensamente a presença de todos, eu acho que foi um debate muito bom, muito rico, muito importante para a nossa sociedade. E, por favor, eu agradeço a presença de todo mundo que está acompanhando a gente pelo LinkedIn. Acompanhe a gente aí, que a gente vai trazer outros eventos falando de energia, mas falando desses outros temas também. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.